Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Hoje a minha convidada não é bem uma convidada. Ela também é host residente do podcast, embora não esteja sempre presente. É coautora do nosso querido projeto GP3S, do modelo que o suporta e do livro que escrevemos e lançamos ao mundo. A Marcela Almeida é mulher, mãe e advogada e está aqui hoje para conversar sobre si, para que a possas conhecer um pouco melhor. Vamos falar sobre a sua história no direito de família e menores. Para isso, partimos de histórias, as histórias de um autor que a Marcela tanto gosta, Luís Sepúlveda. Num tom tranquilo, próximo e reflexivo, a Marcela conta-nos como o seu caminho liga a lei e o amor, como a sua história de propósito e contribuição, se tivesse um título, seria A Lei do Amor. Fica, vais gostar. Olá, Marcela! Olá, Mafalda! Como estás? Bem, Olha, seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. obrigada, Mafalda. Este mês fazemos 2 anos de podcast. Uau! E com conversas tão boas têm passado por aqui no podcast. Muito boas. Portanto, estamos de parabéns. Nós e todas as pessoas que têm contribuído aqui para este espaço de partilha, de informação, e tem sido muitas pessoas a contribuir. Portanto, tem sido Muitas têm trazido aqui contributos muito interessantes, muitos convidados com contributos muito interessantes, muitas pessoas que se vão juntando a este nosso propósito de contribuir para famílias mais saudáveis e para crianças, para infâncias mais felizes. Tem sido muito bom e cada vez sentimos que somos mais. É isso, não é? É crescer enquanto comunidade, enquanto um grupo de pessoas assim com alguns propósitos e valores comuns e depois também fazer movimento nesse sentido, que é espetacular. Mas hoje queríamos, quando imaginámos fazer aqui um episódio connosco as duas, uma das ideias era nesta fase também dar-nos a conhecer um pouco mais cada uma de nós. E portanto, hoje sou eu a entrevistar-te a ti e haverá outro episódio em que serás tu a entrevistar-me a mim. E assim também para as pessoas nos irem conhecendo um bocadinho mais para lá deste nosso lado mais ligado ao GP3S, o que é espetacular porque é uma grande paixão nossa, mas temos mais para além disso e temos muita coisa na nossa vida que contribuiu e continua a contribuir, a trazer inputs novos e reflexões, partilhas muito especiais e específicas que têm a ver com o que cada uma de nós é para além do GP3S e portanto também gostávamos de partilhar um bocadinho esse nosso lado mais pessoal. Ok. Sabes que tinha tido uma ideia de fazermos este episódio assim em formato tipo o programa da televisão do Alta Definição? Sim. Aqui sou Marcela Almeida, estou como sou. Tinha pensado numa coisa dessas. Achei que não ias aderir e portanto vou-te fazer uma proposta assim mais soft. Ok? Porque lá uma das coisas que dizem é que é aquelas coisas do gosto, não gosto, não é? Eu gosto de, não gosto de, não gosto de. Mas em vez de fazermos isso, porque há uma coisa que eu sei que tu gostas. Então podíamos partir dessa coisa que eu sei que tu gostas. Ok. Estás de acordo? Sim, deixa lá ver qual é a coisa que tu vais referenciar que eu gosto, mas... Eu acho que vai ser interessante partirmos de uma coisa que tu gostas, ainda por cima sem tu saberes, é mesmo um salto de fé, é mesmo confiares, hein, Marcelo? E avançarmos a partir daí. Então vá, isso é um sim. É sim. É sim, ok. Bora. Porque eu sei que tu gostas do Luís Sim. Sepúlveda. Tanto. Gosto muito, Luís Sepúlveda. Gostas muito da obra deste escritor Gosto muito da chileno. obra, gosto muito que me toca as palavras dele.
gosto muito da mensagem profunda que ele passa. Há nas palavras dele, na obra dele, por um lado, uma paixão profunda pelas pessoas, mas pelas pessoas na sua essência, pelo, mas também ele passa também este respeito que nós temos por este mundo que nós vivemos, não é? Há um Uhum. respeito. O velho que lia romances de amor, não sei se tu conheces. Sim, sim. Foi o primeiro livro que eu li dele Foi e quando, Marcela? Quando, que idade é que tinhas quando... tinha uns 16, 17 anos. Uhum. Descobri-o assim muito por acaso, sabes? Quando nós vamos às livrarias, e vamos passando por vários livros e vamos lendo pequeninos. Eu comecei a ler. E aquilo tocou-me de tal forma que me sentei num cantinho de uma livraria, no Montijo, eu estudava no Montijo na altura, num cantinho da livraria, no chão, e quando dei por mim eu estava a chorar. Aquilo tocou-me tanto, 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 tanto. Aquele respeito que aquele velho tinha pelos animais e no fundo, para esta perfeição que é a vida, Uhum. não é? Eu fiquei tão encantada com a profundidade e com esta perfeição e com isto deste respeito de nós estarmos aqui, não é? Este, o ciclo da vida é mesmo muito perfeito. Nós é que vamos interferindo com esta perfeição, não é? Às vezes queremos, porque há coisas tão boas que queremos fazer com que elas sejam eternas, mas para a perfeição da vida, elas não o podem ser, porque isto é um ciclo, não é? Aquilo tocou-me tanto, foi tão importante para mim naquele momento, que eu, a partir daí, passei a seguir o Luís Sepúlveda de todas as obras dele, e depois cruzei-me com uma outra que veio poucos anos depois, que é muito conhecida, que é o gato que ensinou a gaivota a voar. A história de uma gaivota e do gato que a É ensinou isso a mesmo. voar. É, sim. Que é lindo, lindo mesmo, mesmo. Este respeito que ele tem pelos animais, que ele tem pelo ambiente, ele era um ambientalista, um defensor Uhum. ambientalista, e dos direitos humanos, de facto, toda a obra dele diz muito, porque na verdade há escritores que nem sempre a vida deles estão em consonância com a sua pessoa, mas no caso do Luís Sepúlveda era muito, havia mesmo essa verdade nos livros, dizia muito sobre a forma como ele estava no mundo, não é? Uhum. Uhum. É o Luís Sepúlveda, eu gosto mesmo muito, sim. É, não é? Sim, Acertei, vês? É é, seguríssimo. sim, Olha, sim, sim. eu sei que não se escolhe livros pelo título. Bom, é arriscado escolher livros pelo título, podemos ter um critério qualquer, mas à partida escolher só pelo título pode não ser um critério assim muito adequado para o que vamos depois encontrar lá dentro. Mas vamos aqui agora focar-nos nos títulos, Hum, ok? E falar assim um bocadinho, porque eu também acho que os títulos dele têm aqui qualquer coisa de muito profundo, só o título. Só pelo título. Alguns podem depois não corresponder exatamente, ou pelo menos ao que eu esperava do conteúdo. Por exemplo, o velho que lia romances de amor, eu lendo só o título, para mim não não chegava corresponde, lá, não chegava lá, não é? Mas ficando pelo título, até porque eu só conheço essas duas obras dele e ele tem imensas obras. imenso. E eu pesquisei aqui algumas das outras obras dele e os títulos são brutais. E gostava de refletir contigo um bocadinho sobre cada um dos títulos. E podíamos começar por esse mesmo, a história de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar. Uhum. Esta coisa, achas possível esta coisa de podermos ensinar aos outros qualquer coisa que nós não sabemos fazer ou que não temos acesso a ela? Como o gato poder ensinar uma gaivota a voar? Acho possível ensinarmos aos outros, mas nós também vamos aprender imenso. Quando nós partimos desse desafio, dessa vontade de querer ensinar, isto acontece, olha, na parentalidade, isto é muito, no nosso papel de pai e de mãe, isto acontece-nos diariamente, não é? Nós queremos ensinar muitas vezes aos nossos filhos coisas que nós não sabemos. Yeah. E quando nós nos entregamos a esse desafio, é assim um processo de aprendizagem grande, não é? Eu acho que sim,
É possível ensinar aos outros quando nós não sabemos, mas seguramente que nós também vamos aprender. No processo. E também estavas a falar dos filhos e também estava a pensar neste potencial, não é? Porque vamos imaginar que o gato adotou a gaivota e adotou na verdade, não é? Ela passou a ser sua filha, não é? E tem um potencial que o gato não tem, que é o potencial de voar. E nós, os nossos filhos às vezes também têm esse potencial que nós não temos, potenciais diferentes, não quer dizer que sejam nem mais nem menos, são potenciais diferentes, possibilidades diferentes, capacidades diferentes, gostos diferentes, desejos diferentes, vontades diferentes. E como nós podemos ou não, vai depender do que quisermos, se o nosso, enquanto gatos, queremos que a nossa gaivota voe ou que se transforme num gato, não é? E, e, e como fazer isso no processo, como fazer isso. Estávamos a falar dos filhos, foi engraçado teres levado para os filhos, eu na altura pensei logo no teu trabalho também, Eu e também de. pensei no meu trabalho, antes de falar mas, mas, mas os filhos acho que é assim uma coisa mais clara, não é? Também me acontece muito, como advogada, sentir que as pessoas me procuram para as ajudar em coisas às vezes completamente desconhecidas para mim, não é? Porque a vida das pessoas, quem procura, tem muitas nuances muito diferentes das minhas, não é? Tenho pessoas de todos os quadrantes e todas as áreas que me procura e que partilha comigo e me procura ajuda em coisas que para mim são até desconhecidas. Algumas eu nem nunca tinha pensado. E tu tens esta consciência que é ser o gato que ensina a gaivota a voar. Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. Sabes que o gato que ensina o gaivota a voar, que se chama Zorbas, para quem não leu o livro, é o Zorbas. E o Zorbas é para mim assim, uma personagem que realmente que eu me apaixonei profundamente. Nunca tinha pensado que queria ser esses Zorbas, não é? Os Zorbas. Sim, sim, eu gosto de ser os Orbas, gosto de estar lá, poder ensinar a voar, ainda que não saiba voar, e ainda que saiba que nunca vou poder voar, pelo menos no sentido, literal da palavra, não é? Mas sinto que aprendo sempre imenso, com quem me chega. É. Olha, e o velho que lia romances de amor? O que é que seria preciso para que o amor fosse mais como nos romances? Ou o contrário, para que os romances fossem mais como a vida? Eu acho que a vida tem muito tal como nos romances, tem mesmo muito. Quando nós nos ligamos a nós, quando estamos a viver muito mais conscientes e não no automático, nós vivemos diariamente, não é muitas vezes, é diariamente, vivemos muitos amores, como nos romances. Haja tempo e disponibilidade para sentir que estamos a viver esses romances e esses amores dos livros. Eu acho é que muitas das vezes andamos tão ocupados e tão preenchidos e numa correria tão absoluta que não nos damos conta, da beleza, dos momentos que estamos a viver. Sinceramente, acho que não, o que nós precisamos é de nos ligarmos, de pararmos. É isso que nós precisamos. Yeah. Olha, em 2009 ele lançou outro livro que é A Sombra do que Fomos. Uhum. Não li. A Sombra do que Fomos. Quando ouves isto, o que é que te faz pensar? O que me faz pensar, eu não conheço o livro, e pode ser tudo, não é? Se vem do Luís Sepúlveda. Mas a mim, eu acho que sinto que vou vivendo muitas vidas dentro de uma só vida, não é? Que tive muitas vidas. Mas também sinto que elas estão sempre cá, não é?
elas não desaparecem, esses momentos que eu fui, essas pessoas que estão em mim, não é? Há vários momentos, eu digo, eu uso muito esta expressão, na minha outra vida, e refiro-me a outras fases da adolescência, da infância, do período sem filhos, e quando faço essa referência, eu digo na minha outra vida, mas elas estão sempre cá connosco, não é? Embora às vezes pareça tão, tão longe e tão distante, não levo a sombra para algo escuro e nubloso. Eu acho que nós somos sempre, o hoje que nós somos, há sempre uma ligação com aquilo que também que nós fomos no passado, não é? Nós nunca deixamos de ser verdadeiramente a pessoa que fomos há 30 anos, mas vamos nos construindo e vamos nos descobrindo, sobretudo. Uhum. E tão bom que é, não é? Também podermos lembrar essa história de quem fomos, sem ter que aniquilá-la ou querer Uhum. imaginar que fomos sempre da mesma maneira, porque temos algum receio da incoerência ou da mudança. E então, É, esta história da consistência, temos que ser sempre muito consistentes e querer repensar a nossa vida para trás como à luz do que somos hoje eu e não à acho, luz do que sim. éramos. Sim. Eu acho terrível a ideia de que as pessoas que aquele síndrome da Gabriela, né? Do cravo e canela, eu nasci assim, e sou mesmo assim, E você sempre e assim. acho isso terrível, terrível. Pensar que somos tanques, nascemos e ficamos exatamente iguaizinhos e queremos ficar iguaizinhos, não mudar uma vírgula, não mudar. Isso, isso eu acho triste, sério, acho mesmo triste. É, Não é? O belo, não é, de viver é podermos todos os dias nos irmos transformando. Porque senão perde-se o sentido de estar aqui. o António Damasio, o nosso neurocirurgião português, Sim. ele fala do eu biográfico, que no fundo é essa representação que nós temos de nós mesmos ao longo da nossa vida e conseguir reconhecer as várias pessoas que fomos sendo. E portanto nós temos o eu, que é este que está aqui agora neste momento, mas temos o eu biográfico, que é aquele que sabemos que é a nossa história. Uhum. Olha, outro título de 2013 e que achei incrível, que é A História do Caracol que descobriu a importância da lentidão. Isso Isto eu é li. tão o nosso trabalho, isto é tão É, GP3S. voltamos àquilo que eu há pouco falava, não é? A importância, não é? A importância de fazer isto de um modo mais slow, mais poder apreciar, poder ter a oportunidade de ver, de sentir. Porque, na verdade, andamos muitas das vezes sempre aqui numa correria, numa maratona, é que é, sempre aqui. eh, e não temos a oportunidade de desfrutar disto. É. Engraçado, a mim sabes o que é que me fez pensar? Não tanto a lentidão, especificamente da lentidão e de podermos abrandar e viver de forma mais tranquila e serena, mais contemplativa, apreciativa, mas a de podermos apreciar aquilo que são as nossas características e sem urgência de as mudar ou de achar que são insuficientes, não é? Se o caracol não pudesse apreciar a importância da sua lentidão, estava tramado. Como é que ele podia viver bem consigo próprio, sendo um caracol? E a mim o que me fez pensar foi nisto, que é o quão capazes somos de aceitar e integrar a importância do que somos como somos, sem a urgência de ter que ser outra coisa. Hum, yeah, mesmo. Giro. Estes títulos Hum, são mesmo queridos. Olha, Então, olha o outro, e para acabarmos aqui com o jogo dos títulos: O Poder dos Sonhos. o poder dos sonhos. Qual é o poder dos sonhos para ti, Marcela? O poder dos sonhos é o que me liga à continuação de estar aqui, não é? Isto de nós, sem sonhos, eu acho que isto é tudo muito pesado e muito sem sentido. Se eu não tiver sonhos, se nós não tivermos sonhos, hum, faz pouco sentido.
Isto é tudo muito. Faz-me. É comum às vezes as pessoas trazerem-nos isso em consultas, em sessões, trazerem-nos essa coisa. Isto, isto é. Então, isto é ter que estudar, depois começar a trabalhar, depois casamos, depois temos filhos, depois os filhos vão-se embora, depois o amor acabou e isto é mesmo assim, foi-se, pronto, e agora é ter que levar isto para pagar as contas até ao fim. E se não houver sonhos, é isto, não é? É uma vida sem sentido, parece tão desprovida de sentido. Os sonhos é o que nos dá sentido ao viver. E há sonhos simples e difíceis, só o poder. Eu agora tenho o sonho de viver, e tenho mesmo este sonho, engraçado, tu hoje trouxeste isso, fazer tudo o que faço, mas de uma forma mais devagar, mais lenta, mais slow, Uhum. Para poderes desfrutar mais? para poder desfrutar mais. A minha intenção, o meu objetivo de 2022 foi concretizar. Uhum. E o de 2023 é desfrutar, poder desfrutar das concretizações. Estava muito numa de fazer e fiz. Só que foi um ritmo tão alucinante que estou exausta. E às vezes os sonhos podem ser coisas só como esta. Uhum. Tens concretizado muitos dos teus sonhos? Tenho, tenho, tenho. Quando me foquei que tinha coisas para realizar, tenho concretizado muitos meus sonhos, sim. Mas tenho muitos outros para concretizar. Para concretizar. Tenho, Boa. Uhum. tenho, sim. Sim, eu sinto-me muito grata à vida e às pessoas que vão passando pela minha vida. E acho que a vida tem-me trazido muitas coisas boas. Até as menos boas têm-me dado uma oportunidade enorme de crescimento. E, e esses ciclos, não é? É que dão a tal perfeição que eu falava há pouco, não é? As coisas menos boas que nos tocam, dão-nos uma oportunidade de crescermos, de poder fazer diferente, de podermos equacionar. E se nós de facto pararmos, voltamos aqui ao tal ritmo, de deixarmos de estar em modo de piloto automático, Uhum. há essa oportunidade de crescimento. E eu acho que a vida tem-me dado grandes oportunidades de crescimento, também tenho tido aqui momentos desafiantes. eh, e sinto que têm acontecido coisas muito boas na minha vida, sim. Tão bom. Olha, o que é que tu achas que acontece aos sonhos não sonhados? Ah, Já tinha feito esta pergunta antes, não era? Há muito tempo atrás. já. Eu fico mesmo a pensar nisso. O que é que acontece aos sonhos não sonhados? O que é que nos acontece para não chegar a sonhar determinados sonhos? Olha, quando tu fizeste essa pergunta, aqui há uns 2 ou 3 anos, foi muito impactante para mim. Foi mesmo muito impactante. Tão impactante que decidi que havia sonhos meus que não podiam ficar mais lá na gaveta. E que me agarrei a eles. Eu acho que os sonhos não sonhados fazem-nos sentir incompletos. A mim, pelo menos a mim. É isso que Uhum. eu sinto. Fico incompleta. Porque quando eles são mesmo sonhos, não é? Quando eles estão, de alguma forma, eles estão cá. ah, e nós nem queremos pensar muito deles. É assim que eu sinto os sonhos não sonhados. Eu sinto assim que eles estão cá, estão em mim, mas eu não quero pensar muito nisto. Uhum. Não esquece sonhar, não é? Eu não os quero sonhar. Faz-me sentir, a mim, faz-me sentir incompleta. Faz-me sentir cá,
qualquer coisa que não está a funcionar nos 100%, há qualquer coisa aqui que não está a funcionar em mim. Uhum. Uhum. Uh, e isso, quando isso acontece, quando nós temos aqui sonhos não sonhados, que não nos permitimos sequer a sonhá-los, dá-nos uma sensação de mal-estar, dá-nos uma sensação de que isto não está bem. Uh, só só permitir-me sonhar o sonho, ainda independentemente de se pôr em curso ou não, porque quando nós nos pomos a sonhar verdadeiramente, há coisas que podem na prática, pronto, não fazer muito sentido para nós quando nos predispomos a isso, mas só sonhá-los é muito bom, não é? Uhum. Sim. Aquela miúda aos 16 anos ali sentada na livraria com o livro nas mãos, Uhum. também já sonhava com o direito, também já sonhava com a família, também já sonhava. Quando é que Do direito, dizer assim, direito, neste palavrão, não Uhum. é? Aos 16 anos já. Hum, já tinha consciência, já tinha essa vontade de querer estudar direito. Eu queria, não era o direito propriamente, no sentido de estudar direito da família, ou os direitos reais, ou o direito das obrigações, ou o direito penal. Não era com esta, este pensamento nestes termos, mas eu queria, eu queria dar um contributo para o mundo. Eu queria participar na construção do mundo. E isso aconteceu cedo, essa vontade. E como é que a ligaste ao estudo do direito? Como é que dentro de ti uma coisa levou à outra? Ah, olha, não sei. Eu sei que desde muito cedo, eu era muito pequena e a minha avó paterna costumava dizer quando eu me insurgia contra alguma coisa, ah, e a minha avó costumava dizer: Olha, esta tem mania que é advogada. Ah, E eu acho que foi por aí. Não conhecia ninguém propriamente assim muito próximo que fosse advogado, mas a ideia que advogar era defender, advogar era participar, era manifestar, era dar a tua opinião, era contribuir. Foi por aí. Foi por aí. Quando é que eu fiz a ligação que o direito seria a forma de poder dar o meu contributo, não consigo precisar. Mas sei que uhum. muito cedo, mesmo muito cedo. E em que medida é que o direito e o exercício da tua profissão tem de facto correspondido a esse desejo de participar, de defender, de construir o mundo? Há várias fases, né? Voltamos há várias fases. Eu, quando fui para a faculdade, apaixonei-me imenso pelo curso. Adorei, adorei. Não, gostei mesmo, foi assim super apaixonante. E senti que era mesmo aquilo. Não tive dúvida, não é? Às vezes, quando se vai para a faculdade, tem-se muitas dúvidas se Uhum. de facto escolhi o curso certo, se é mesmo isto que eu quero fazer. Quando eu fui para a faculdade, eu não tive dúvida. Tudo aquilo me fazia muito sentido e tudo aquilo me fazia sentido que era por ali que eu podia, de facto, dar o meu contributo. Participar, poder participar num mundo diferente e dar também a minha contribuição através do meu trabalho, mas também de uma forma de estar, porque eu acho que quem se apaixona pelo direito na vertente social, porque pode-se estudar direito numa vertente por outros prismas, não tem que ser necessariamente como uma ciência social, há quem olhe mais na vertente da ciência económica, não é? Uhum. Um, quem se apaixona pelo direito na vertente da ciência social
é fácil sentir que, de facto, para além da profissão, é uma forma de estarmos na vida. Não é? Eu não dispo o meu papel de ser advogada, não o dispo quando saio do escritório. Eu continuo a ser. Pois os primeiros anos foram difíceis, não foram fáceis. Não é? Os primeiros anos já do trabalho. Sim, não foram fáceis. Uhum. Aqueles primeiros anos de trabalho não foram fáceis. Há ali uma dificuldade entre tu começares efetivamente a tomar conta da vida adulta, das responsabilidades da vida adulta, de pagar contas, e ao mesmo tempo sentires que escolheste um curso não só para te pagar uma profissão, que não foi só para pagar as contas, não é? Houve ali um momento difícil entre o trabalho que chegava, que para mim não tinha assim tanto de sentir que estava a dar esse contributo, para mim era demasiado mecânico, algumas coisas que vinham chegando, que eu inicialmente comecei a trabalhar na área do direito ah, imobiliário e do urbanismo, Uhum. e aí eu não gostei, né? Não gostei, senti que, embora tenha, em teoria, o urbanismo fazia muito sentido, porque o direito do urbanismo era, no fundo, pensar como é que se podia construir e urbanizar para a sociedade, Uhum. pois na prática aquilo não fazia assim tanto sentido, para andar a tratar de questões muito burocráticas, não é? Processos muito burocráticos de construção e por aí fora. Ah, os primeiros anos houve aqui esta dúvida se na Uhum. prática, mas as pessoas iam procurando sempre mais nestas áreas mais das pessoas e não tanto das empresas, não é? Uhum. Eu comecei a sentir isso. Não, eu inicialmente não tinha escolhido tanto trabalhar nestes direito da família, áreas em que o contacto pessoal individual era forte, mas era aí que eu sentia que de facto as pessoas me procuravam e que me referenciavam. Uhum. Então foi o contrário, o direito de família é que foi ter contigo mais do que tu ires ter Sim, com o direito de foi, família. foi, foi porque inicialmente assustava muito o direito da família. Também é comum para quem exerce advocacia, o direito da família, recusar o direito da família, porque traz este lado das emoções e traz este lado também de nós não nos conseguirmos desligar de todo, que também nos identificamos muito naquilo que as pessoas nos trazem, não é? Uhum. E inicialmente isso assustava-me bastante. Foram as pessoas, foram as pessoas, foi o direito à família que me escolheu a mim, sim, Que escolheu. sim, Sim. sim. Até e depois como é que foste acolhendo essa escolha que o direito da família fez de ti? Foi um processo, foi um caminho. Sempre que eu fazia um processo de direito da família e de relação de responsabilidades parentais, ou seja, com crianças, sobretudo muitos dos processos que envolviam crianças, hum, não tardava a aparecer um familiar, um amigo, né, que referenciava, porque eu tinha tratado do processo do amigo, e vinha mais um. E eu pensava, não, mas não é nada disto, ei, pá, não quero mesmo. E houve ali uma fase mesmo de não querer, de Uhum. negação, porque as pessoas traziam-me tanta dor, tanto sofrimento, e eu não sabia muito bem como também não estar em sofrimento com eles, porque a forma inicial é que eu ficava ali em sofrimento com as pessoas. Uhum. Ficávamos ali de mãozinhas dadas, não é? Posso usar assim, a sofrer com eles, e eu não sabia muito bem como tirar as pessoas daquela dor e daquele sofrimento que via as pessoas, não é? Uhum. Um bocadinho como se o gato Zorba estivesse a segurar a gaivota e a dizer que pena que não podes voar, mas eu também não posso fazer nada para que voes.
era, Hum, era por aí, que sim. pena, dói tanto, dói. Sim, houve uma fase que era isso, eu não sabia, ficava ali, é uma boa comparação. Uhum, Depois fui à procura de respostas de como é que podia ajudar as pessoas, não é? Como é que eu podia também não ficar ali com eles, em sofrimento e poder-os trazer para fora daquela espiral que eu sentia que as pessoas iam por ali fora numa dor, numa tristeza, e ficávamos assim, pois é, isto é tudo muito mau. E eu ficava neste discurso com eles, sim, isto é tudo muito mau. E senti que tinha que procurar ferramentas que pudessem ajudar e que o direito era muito para estas áreas, particularmente de pessoas, quando nós estamos a falar de coisas muito matemáticas, não é? Do 2 e 2 são 4, não é? uhum, Quando nós estamos a falar das áreas económicas, destas áreas em que os ganhos e as perdas não se aferem nestas operações matemáticas, uh, eu precisava de mais do que o direito propriamente, do que a lei ali a dar-me resposta, não é? Precisava de mais para poder, de facto, que as pessoas se sentissem acompanhadas e para que eu pudesse fazer um trabalho sério. Senti que era muito pouco dizer-lhe só, olha, o que nós temos, o que a lei nos diz é que a criança, o seu filho pode ficar numa residência alternada ou pode ficar com uma residência exclusiva consigo. E é isto que o tribunal vai decidir, no caso de não haver acordo. Senti que isto era pouco, era muito pouco, uhum. porque havia aqui há um período que até os tribunais decidirem, ou depois mesmo da decisão, que as pessoas precisam de ser acompanhadas, porque elas estão a sofrer, estão à procura de respostas que a lei por si só não consegue dar. Então fui estudar programação neurolinguística, fui estudar coaching, ao mesmo tempo a minha vida também ia acontecendo, não é? Iam acontecendo também coisas que me empurravam para aí. Era mãe, fui estudar sobre parentalidade, fui fazendo formações complementares, e as coisas começaram-se a desenhar dentro de mim de outra Uhum. forma. Que havia muitas questões que me chegavam que não eram verdadeiramente questões jurídicas, eram questões das pessoas, e que essas pessoas bem acompanhadas podiam romper com processos dolorosos que estavam a passar, contenciosos, não é? E quem se predispusesse a fazer esse caminho podia de facto conseguir sair dessas fases tão negras. Yeah. Tu, em relação a. Depois foste ficando cada vez mais dedicada a esta área e apaixonada, parece-me a mim, da Uhum, forma como quando tu falas assim sobre isso. E também estavas aqui a referir que a tua vida também foi acontecendo. E nós sabemos isto, não é? Como a vida e as coisas que nos acontecem na vida também vêm para o nosso trabalho. Esta coisa que estavas a dizer tão bonita de eu não deixo de ser advogada quando saio do escritório. E na realidade, tu és casada, nunca passaste por uma separação nem por um divórcio. Ahm, Como é que sentes que isso interfere na forma como tu serves as pessoas e como as recebes? E o contrário, como os divórcios e as separações a que assistes contribuem e interferem com a tua percepção do que é uma relação duradoura, como tu tens, não é? E como é que estas duas coisas jogam uma com a outra? sim, eu nunca passei por um divórcio formal, não é? Propriamente, eu nunca passei. Eu tenho uma relação duradoura, e dizes muito bem, não é? Eu tenho uma relação de muitos anos, só que o divórcio é isso mesmo, é sobre relações. E eu tenho uma relação, eu sou uma pessoa. Estamos a falar, o divórcio está a falar da vivência de um evento de pessoas humanas. Apesar de eu nunca ter vivido
o divórcio não é nada estranho para mim, não é? Todos nós temos pessoas à nossa volta que já passaram por divórcio, mas eu também, na minha própria relação, sem nunca ter passado formalmente por divórcio, também já tive várias fases na minha relação. Uhum. Isto acontece e não acontece em todas as pessoas. As pessoas que têm relações duradouras é porque se as predispõem a ter, não é? Isso significa que a relação ser duradoura passa por muitas fases. Há fases que estamos muito apaixonados, há fases que estamos mais envolvidos no nosso trabalho, há fases que estamos mais empenhados no nosso papel de pais do que propriamente de companheiros apaixonados, não é? Uhum. E por isso a minha relação também já passou por várias fases. E eu identifico-me com muitas histórias que me procuram. Eu identifico-me, não é? As pessoas trazem-me histórias de rompimento de um casamento, de um divórcio, de que eu me identifico perfeitamente, sem ter propriamente passado por lá, mas que me identifico. As histórias daquelas pessoas não são diferentes, não são assim tão diferentes da minha, não é? Não há aqui coisas estranhas, não é? Pessoas, umas porque se desapaixonam, outras porque o próprio dia a dia desgasta a relação, outras porque são surpreendidos com eventos que não sabem lidar com ele na relação, outros que se prende com distanciamento mesmo físico, não é? Em que uma das partes vai viver para longe e aquilo leva ao distanciamento há de tudo. E nestas histórias, há muitas delas que eu me identifico, não é? Não são estranhas para mim. Ainda não apanhei, olha, em todas estas histórias que me chegam de divórcios, e já são muitas, não é? São 20 em 22, 23 anos de profissão, 23, ainda não houve assim nenhuma que eu dissesse isto é surreal. Quer dizer, há coisas estranhas e que nos fogem assim, Sim. claro que sim, e há coisas mesmo às vezes que parecem inacreditáveis, parecem quase de ficção. Sim. Uhum. Agora, são histórias perfeitamente que nós nos identificamos. Eu acho que seria mais estranho, não é? Se eu dissesse que para mim aquilo era. Não compreendia as histórias das pessoas. Uhum. Eu identifico-me sem ter passado propriamente por um divórcio, mas há momentos da minha vida que eu estou em divórcio com o meu companheiro, não é? Com o meu marido. Sinto que há fases em que nós estamos mesmo ali, bem distantes. Depois é a vontade e o compromisso de querer não estar, de querer estar em relação, não é? Uhum. E às vezes o que acontece quando as pessoas partem para um divórcio, pelo menos uma delas, é que já não quer mais estar em relação. Ou pelo menos pensa que não quer. Exato. Ah, não sei se Tu sentes respondi. também que esta experiência a trabalhar com as pessoas nesta fase da vida delas e neste processo que estão a passar quando vêm ter contigo e connosco, também tem trazido aprendizagens e experiências. Muitas, completamente, Mafalda. Eu aprendo com todas as pessoas que me chegam. Todas, todas, Uhum. Mas também sobre a relação e sobre as tuas relações familiares, pessoais, completamente. Isso próximas. faz-me pensar nas minhas. Faz-me, ah, muito mesmo, cresci imenso. Tenho aprendido imenso mesmo e questiono na minha relação como mãe, como companheira, como filha, como. Sim, sim, completamente. Sim, Uhum. sim, sim, sim. E pensando aqui no GP3S, Uhum, e aproveitando o 3 do uhum. GP3S, que três aprendizagens assim importantes já fizeste neste projeto? Ah, três, epá, Três. isto de resumir aos Pois números é, pois é é. tramado. É, sim, mas é só assim um exercício. Os três mais importantes, provavelmente podem não ser os mais importantes, mas os que vão surgir agora, com certeza. Opa.
pôr isto em três palavrinhas bonitinhas, mas olha, fazendo aquela ligação entre, entre parentalidade consciente, divórcio consciente, para mim, neste processo que tem sido o GP3S, em que partimos da parentalidade consciente para chegarmos a um divórcio consciente, eu cheguei a outro sítio e essa aprendizagem para mim foi brutal, que é viver uma vida consciente. Não é? Os pilares da parentalidade consciente e depois os pilares do divórcio consciente, não é? Que nós construímos aqui os pilares do divórcio consciente. Para mim a grande aprendizagem é levar isto para uma vida consciente. Levar Ok, estes temos pilares. uma. Segunda. Segunda, no GP3S, divórcio consciente, nós trabalhamos muito aqui um conceito que é a responsabilidade pessoal. E a responsabilidade pessoal para mim foi muito impactante para mim. Eu acho que devia de ser assim, daqueles conceitos trabalhados desde pequeninos, não é? Nós devíamos trabalhar isto desde pequeninos. Esta coisa de nós cuidarmos de nós, nós cuidarmos das nossas emoções, das nossas necessidades. Isto devia de se aprender assim de berço, de berço. Essa foi assim uma aprendizagem, aquelas mesmo grandes. E no fundo aprende-se no berço. A questão é que muitos de Mas nós andamos a aprender eu de acho que andamos a forma. fazer isto ao contrário, Sim, sabe? exatamente, exatamente. Eu acho que Exato. nós chegamos, tu costumas dizer isso e eu também concordo, que é, nós chegamos assim bem apetrechados com tudo, para vivermos uma vida completa, cheia, né? Assim, uma vida boa e completa. A gente vem apetrechados com isso tudo. E sabemos, de facto, a gente chega cá a saber exigir, a saber impor e a manifestar as nossas necessidades. Nós temos fome, choramos, não é? Nós não estamos, temos a fralda suja, nós choramos, nós sabemos manifestar as nossas necessidades. Mas depois, o que está instalado e o que corre na sociedade atual é desaprendermos a manifestarmos as nossas necessidades. E também tens que aprender a esperar, não é? Também tens que aprender a calar um bocadinho. E isto nós vamos ensinando aos nossos filhos. É a desligarem-se e a não assumirem as suas próprias necessidades. O que vamos lhes ensinando é: tu tens que ver que eu também tenho as minhas necessidades. Então o que vou ensinando é: prioriza as necessidades dos outros. Eu acho que fazemos exatamente ao contrário, educamos exatamente ao contrário. Sim, mas repara, no fundo estamos também a educar a responsabilidade pessoal, sendo por omissão ou por contenção dessa responsabilidade. Porque quando nós dizemos, olha, tens que aprender a esperar, as E crianças têm que aprender a claro, com esperar, e certeza. têm que aprender a esperar respeitando a sua integridade, têm que aprender a esperar, Temos que aprender num respeitando equilíbrio, também não as é? suas necessidades, Num exatamente, nesse. equilíbrio. E nós andamos muitas vezes, não andamos sempre, mas andamos muitas vezes, aqui num registro muito desequilibrado, não é? Muito desequilibrado, que é passar a estes 8 ou 80, não é? Para a polarização, do tudo ou nada, não é? Yeah. Ok, então já temos duas. A primeira da vida consciente, a segunda da responsabilidade pessoal e a terceira, aprendizagem. Nesta história que tem sido também o GP3S, divórcio É consciente. que a vida é um processo. E é no processo que está, de facto, o encanto de tudo isto. Não é no evento em si. Não é no. Quando, quando as pessoas me chegam e querem muito ganhar o processo. Quero muito ganhar o processo. Mas se eu não passar
querem muito ganhar a causa, quando eu digo processo, a causa em si, não é? Vamos imaginar que a pessoa quer alterar as responsabilidades parentais. Mas se a pessoa não se predispuser a fazer o seu próprio processo de desenvolvimento, ela até pode efetivamente conseguir uma alteração das responsabilidades parentais. Mas não há aqui ganho, porque tudo se mantém. Ainda que ganhou-se o processo, Alterou-se as responsabilidades, alterou-se as responsabilidades, mas mas nada mudou. Porque, na verdade, a, continuamos a viver com os mesmos registros, não é? Continuamos os mesmos padrões, uhum, e a pessoa vai se sentir frustrada, porque, na verdade, nada mudou. uhum. De profundo nada mudou, Nada, não é? De não. estrutural, daquilo que. Eu sinto, trazendo isto também para a minha própria vida, que é mesmo assim. Uhum. Nada me. Vamos imaginar. Eu quero fazer uma viagem, eu quero ir à Tailândia, por exemplo. Não quero, mas pronto. Quero fazer outras viagens, mas não é à Tailândia. Ahm, Porquê é que te veio agora à Tailândia, olha, Marcelo? porque veio, pronto, Ok, Mafalda, não desviando, não desviando. ok, Tailândia, como podia dizer outra coisa qualquer, pronto, ok. porque me veio, não desviando. Ahm, então, pronto, vou dizer uma viagem que eu quero muito fazer, à Ok, Patagónia. Eu quero fazer uma certo. viagem à Patagónia. É uma viagem que eu quero Uhum. muito. Eu tenho, hoje, estou certa que é o processo desta viagem, é o processo que me vai levar a fazer esta viagem, todo o processo de preparação para poder efetivamente desfrutar e sentir o ganho que esta viagem me pode trazer, está no processo. Não é propriamente meter-me num avião, ir à Patagónia, fui e venho. Não é? Uhum. E o evento está feito. Não é? Eu quero ir a Paris. Olha, eu queria ir a Paris. Eu queria ir a Paris. Não foi o estar em Paris, ver a Torre Eiffel, não foi isso. Foi todo o processo que me levou e até ir a Paris e no estar que fez sentido para mim, que foi significativo e que foi muito bom. Não sei se me estou a fazer entender, mas Perfeitamente, perfeitamente, sim. é o processo, Yeah. é o processo. Só que se Porque se estivermos estas muito fechados, não é? No objetivo de no objetivo concretizar, nesse caso, não é chegar a um objetivo, Paris, exato. Era fácil chegar a Paris, era fácil, era meter-me num avião, estou em sol, parisiense, aqui estou eu. parisiense, estou aqui, eu posso me a concretizar, está feito. O ganho era zero. O ganho era zero. E quando tu falas de ganho, que ganho é esse? É um ganho de transformação, de crescimento. Não é? Uhum. Quando nós nos envolvemos com o processo, não é? Quando nós estamos a vivê-lo, acontecem muitas coisas cá dentro, não é? Dentro de nós. De crescimento, de transformação, de aprendizagem. Se nós não estamos comprometidos verdadeiramente em viver isto, não é? Uhum. Nós não vamos ter ganho. Eu até, o Portanto, não vamos ter objetivo é isso. transformação, é Não isso. vamos ter transformação. Não vamos ter transformação. Estas são, assim, as três que eu agora me ocorrem assim mesmo como muito grandes, que têm ocorrido neste projeto do GP3S, que eu tenho percebido e que tenho trazido também para a minha vida pessoal. Yeah. Tão bom. Marcela, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, está a ser deliciosa. Há alguma pergunta que gostavas que eu te tivesse colocado e que não o fiz? Agora não me ocorre. Não?
Então, para terminar, como começámos? Gostava de deixar assim agora sem, mas não consigo. Não. Reação assim. Olha, já tem acontecido tanta coisa aqui neste espaço de gravação e de conversa, e já fui apanhada muitas vezes desprevenida com a informação que não estava à espera de que chegasse. Sim. E olha, e apesar de ficar desconcertada no momento, são momentos também emocionalmente intensos e interessantes. Portanto, tu também, se tivesse agora aqui uma coisa assim para mim, acho que iria recebê-la bem, com carinho. Então podemos acabar como começámos. Começámos com as histórias e com os títulos das histórias. Uhum. Que título é que darias a este caminho que tem sido a história do GP3S Divórcio Consciente? Mas do Sepúlveda ou pode ser fora do Sepúlveda? Pode ser fora do Sepúlveda, podes inventar tu um título. Não, mas eu vou me manter aqui fiel aos meus autores. Ok. Há um livro que eu gostei muito, li nos anos 90, já foi há algum tempo, mas de vez em quando volto a ele. Sei que também liste, que é A Lei do Amor. Este caminho para mim é, fazendo aqui o paralelismo com o meu trabalho, meditei. Uau! Tem sido A Lei do Amor. Um beijo grande, Marcela, adorei. Obrigada, Mafalda.